Bom dia, Espírito Santo. Oi, pastor. Aleluia. Irmãos, bom dia. a paz do Senhor Jesus Cristo Shalom. esteja em vossos corações. Amém. Amém. Que a comunhão, a consolação, mediante a graça, mediante a comunhão com o Espírito Santo. Amém. Porque um dos segredos de nossa vida é a comunhão com Ele, com o Espírito Santo. Muitas vezes sentimos incapacitados de sermos seguidores de Cristo. Mas vocês acham que depois que Ele fez uma tão grande redenção, vocês acham que depois que Deus, na sua presciência, decidiu redimir o homem de uma condição que ele estava de filho, em comunhão com o Pai, decidiu enviar seu próprio filho para morrer em nosso lugar? Vocês acham que depois que ele ressuscitou, ele iria nos deixar sós? Ele sabia que se estivéssemos sós aqui, não iríamos conseguir. Por isso que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia aqui na terra, que vamos conseguir sim. Amém, queridos? Amém. E eu quero dizer, como todas as vezes eu falo, às vezes faço vídeo pela internet, prego, eu sempre digo isso à noiva do Cordeiro, que somos todos nós. Jesus Cristo vos ama muito. Deus tem um amor tão grande que não há dimensão por nossas vidas. Cada um de vocês aqui é muito amado por Deus. Se você não foi muito amado nessa vida pelas pessoas, ou sim ou não, saiba que Deus vos ama muito. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Uma certa vez, ainda não entrei na palavra, vou ler aqui. Uma certa vez, eu falando isso, na igreja, uma pessoa estava pensando em suicídio. Aquele seria o último culto dela. E quando eu falei, pelo Espírito, porque a gente aqui, irmãos, precisamos falar pelo Espírito Santo. O Espírito Santo pegou aquela palavra. Olha, Deus vos ama. O Espírito Santo pegou aquela palavra e transformou a vida daquela pessoa. Depois aquela pessoa veio e disse: olha, querido, hoje seria meu último culto. Então, eu sempre gosto e sempre vou falar que Jesus nos ama muito. Você é a noiva do Cordeiro. Você é filho adotado, que é melhor do que ser filho sem ser adotado. Por quê? Na perspectiva de Deus. Quando Paulo falou isso aos romanos, os romanos tinham um costume. Os filhos de sangue, eles não poderiam escolher. Então eles poderiam até rejeitar os filhos de sangue. Eles poderiam não gostar, era um costume deles da época. Eles poderiam ter um filho e não gostar e rejeitar. Mas os filhos adotados não tinha como ele rejeitar, porque ele escolheu. Nós somos filhos de Deus, escolhidos por Deus. Amém. Nós não somos pó, cinza e coitadinhos. Quem disse isso para você, não bate quando você vai ler a Bíblia. Porque se existe uma coisa triste nessa vida de cristão, é você ouvir um pregador e depois ler a Bíblia e ver que não bate. Se existe uma... Eu sempre sofri com isso, hein? Porque desde os 15 anos eu sempre fui um leitor e um estudante da Bíblia. Eu queria saber o que Deus é, como é que Ele agia, o
que é que ele tinha feito por nós. E quando eu vi o pregador pregando ali, e eu ia em casa conferir, não batia muito. Nosso compromisso com a palavra de Deus, Amém. faz com que nós tenhamos essa responsabilidade de não falar o que eu acho. Não importa para vocês, nem vai edificar a vida de vocês. Eu já me preocupei, confesso aos irmãos, já me preocupei com a performance. O que é performance? Como é que eu vou pregar? Será que a igreja vai gostar? Será que vocês vão achar bonita a minha performance? Se eu pulo, grito e falo? Será que eu nunca tive dom natural de falar? Eu nunca tive. E nem quero ter. Nem quero ter. Quem tem, ótimo. Às vezes eu fico admirado quando eu vejo. Mas a minha única preocupação, a irmã lá de trás está me ouvindo bem? Pronto. Minha única preocupação é que a palavra de Deus, que não é a minha, seja ensinada e pregada, e que o Espírito Santo use essa palavra para transformar nossas vidas. Amém. Vocês podem até não ver que o irmão Moisés tem aquela performance toda de pregador internacional. Nem eu quero ser. Porque, irmãos, nós só somos servos. Olha, pense no garçom. Eu estava falando hoje com uma pastora, senti vontade de dizer isso. O garçom vem com uma bandeja, não é? Tem gente que nem presta atenção ao garçom. Mas não precisa. Não precisa, que a atenção não é o garçom. E vem o garçom ali servindo, né? Numa festa de casamento. E vai servindo alimento. Você deseja muito a chegada do garçom, não é verdade? Está numa festa, já com fome, já veio da cerimônia, muito cansativa, e você deseja, será que o garçom vai chegar aqui? Nós que temos uma chamada, Deus nos chamou para pregar o Evangelho, nós somos só um garçom. O alvo de Jesus é sua noiva, é o seu corpo. Então não importa aqui se é magro, forte, gordo, alto, se tem uma voz bonita, se vai ter uma performance bonita, porque muita gente está atrás disso, muita gente. Mas o importante é o conhecimento da palavra. Irmão, sempre eu prezei por isso, conhecimento da palavra. Porque sem conhecimento estamos perdidos. Sem conhecimento da palavra, olha, se você quer conhecer Deus, como Ele age, o que Ele é, procure conhecimento da palavra. Agora, o conhecimento da palavra sem o Espírito Santo, não vou dizer que não é importante, é importante. É importante, mas é o Espírito Santo que pega aquela meditação que você tem todos os dias ou toda semana. É o Espírito Santo que pega e vai trazendo vida à palavra. Amém, irmãos? Eu quero vos falar hoje, quero que você abra a sua Bíblia. Pode ser no celular, não é? Num tablet ou num papel. Eu não estou usando muito papel hoje em dia. Mas eu quero que você abra. Na verdade, é 1 Coríntios, capítulo 12, 10. Mas eu quero antes ler o 1. Depois do 1, eu vou pular para o 10, tá bem? Todos encontraram? Pode repetir, por favor? Oi? Pode repetir. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 e depois o 10. Aleluia!
Todos acharam? Será? Vamos lá. O 1 diz o seguinte: acompanhe, preste bem atenção. Preste bem atenção à palavra de Deus. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O que é ser ignorante acerca de um ensino? É não saber nada dele. É não ter o conhecimento. Os dons espirituais estavam operando com muita força na igreja em Corinto. Mas estava havendo alguns exageros. Amém, queridos? Estava havendo alguns exageros. E muitas vezes, a tendência dos líderes, quando há exagero, é acabar. Mas não é para acabar, é para ensinar. E Paulo não disse assim à igreja: olha, estava havendo exageros. Uns estavam profetizando, outros trazendo revelação, tudo descoordenadamente, não estava se respeitando. E o apóstolo Paulo, usado por Deus, disse: olha, irmãos, acerca dos dons espirituais, ou os dons do Espírito, não quero que vocês tenham falta de conhecimento. Aí no 10 ele ensinou sobre um dom, que é o que eu vou falar hoje. Senão não daria tempo de falar sobre todos os dons. Que é o 10. Vamos lá, vamos partir para o 10. Há outro, a realização de milagres. Há outro, profecia. Há outro, o dom de discernir os espíritos. Eu quero vos falar nesta manhã deste dom. O dom de discernir os espíritos. Mas por que Deus tocou no meu coração para falar sobre esse dom? É porque vivemos, irmãos, preste bem atenção, vivemos dias que é muito necessário esses dons do Espírito Santo operando na vida da igreja. Nesses dias onde o Senhor Jesus se aproxima, a vinda de Jesus está mais próxima, a gente nem imagina. E ele disse: olha, olhe para os sinais. Ele não disse o dia e a hora que ia vir, mas ele nos mandou olhar para os sinais. E quais são esses sinais que hoje apontam tanto? Primeiramente, falsos profetas. Nunca houve tanto falsos profetas, falsos pastores, falsos ensinadores, falso ensino. Não sei se lembram, quando eu comecei a falar, eu disse que não faz sentido falar algo e você ler na sua Bíblia e não bater. Irmãos, o Espírito Santo é só um. Aqui está a igreja, é uma denominação, porque é preciso, né, pastor? É preciso se registrar ao NIF, é preciso ter uma nomenclatura, mas o Espírito que está aqui é o mesmo Espírito que está em outro lugar. Amém? E todos formamos uma grande família e somos o corpo de Cristo. Nunca houve na história da igreja tantos falsos ensinos. Nunca houve na história da igreja tantos falsos profetas, tantos falsos irmãos, tantos falsos pastores. Nunca houve. Nunca houve, irmão. Está demais. Mas isso é um dos sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo. Na minha época de juventude, olha como eu vi os dons em manifestação. Era uma coisa incrível. E por que hoje, não sei se perceberam, hoje é mais escasso.
E eu me pergunto, aliás, eu pergunto ao Espírito Santo, Senhor, por que essa escassez? Na minha juventude eu era acostumado, a ver os dons em operação, ver línguas, profecia, interpretação de línguas. Eu não sei se alguém, é porque eu sou, né? Já sou antigo. Eu não sou um jovem mais, mas acho que a pastora lembra, né? E alguns aqui que já têm um certo tempo de cristão, irmãos, era uma maravilha, os dons de cura operando na igreja, os dons, olha, era uma coisa, palavra do conhecimento, palavra de sabedoria. Olha, ninguém ousasse chegar na igreja, na minha época, com um pecadinho ali oculto, olhe, era perigoso, era muito perigoso. Você antes tinha que logo pedir perdão, porque se você chegasse lá com aquele pé, ninguém viu, né? Ninguém viu, a igreja não está sabendo, então olha, eu vou lá. Aleluia, glória a Deus. E o pecado lá. Aleluia, irmão. Você precisa se consertar. Aí eu? Você mesmo. Era maravilhoso. E essa semana eu questionei muito o Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, por que isso? E o Espírito Santo me falou, olha, estamos nos últimos dias. Nunca houve tanto falso profeta como há nesses últimos dias. Uma certa passagem, a gente não tem muito tempo, ok, irmãos? Também não quero estender para não ficar muito cansativo. Eu só vou citar e vou dizer aos irmãos que ela é em Atos 16, aliás, Atos 17, que Paulo estava pregando, e quando Paulo estava pregando, uma moça disse, homem de Deus, essa mulher falou alguma coisa errada? Ela falou alguma coisa errada? Não. Homem de Deus, olha, estás aqui pregando o evangelho do reino. Ela falou alguma coisa errada? Era uma mentira? Mas o espírito que estava por trás daquela mulher não era o Espírito de Deus e também não era o espírito humano. Paulo se dirigiu a ela, que lhe incomodou o apóstolo Paulo. Se dirigiu a ela e disse, sai em nome de Jesus. Por quê? Ali operou o dom de discernimento de espíritos. O que são ou o que é os dons espirituais? Os dons espirituais não pertencem a nós. Amém, querido? Não é igual um dom. Muita gente tem dons, não é? Tem gente que tem um dom da oratória. Eu já vi pessoas que não são evangélicos. Quando vão palestrar, ele tem um dom. Esse poderia ser evangélico. Eu olho assim, meu Deus, se esse homem ou essa mulher fosse pregar a palavra de Deus, olha, seria muito bom, não é? São dons. Tem gente que tem vários tipos de dons naturais. Esses dons são dons do Espírito Santo. Ele manifesta na vida da igreja. Ele manifesta em nossas vidas quando Ele quer. Eu não posso aqui de repente, olha, eu vou acionar agora o dom de cura. Eu não posso fazer isso. Mas de repente, eu estou aqui e o dom de cura vem sobre a minha vida, eu começo a orar pelas pessoas, as pessoas serem curadas. A honra e a glória é para quem? Deus sabe o que faz, irmão. Se Ele me desse esse dom para mim ter todo o tempo, o homem iria ficar soberbo. Daqui a pouco ele ia abrir uma agência de cura de lado do centro de saúde.
Daqui a pouco as médicas do centro de saúde, Virginia trabalhando no centro de saúde, por isso que eu usei esse exemplo. Daqui a pouco as médicas estavam lá sem fazer nada. Porque tinha uma agência da igreja do lado e o povo uma fila. E com isso poderia até ganhar dinheiro, né? Olha, 150 euros por consulta. Ia ser, a pessoa ia ficar rica, hein? Esse dom é manifestação do Espírito Santo quando ele quer. Mas geralmente, quando nós buscamos, é preciso. Quantos querem os dons do Espírito Santo operando em suas vidas? Quantos querem? Olha, a irmã levantou logo a mão, então ela quer muito. A irmã também ainda fez assim, quer muito. Primeiramente, você tem que pedir. Em segundo lugar, você tem que ter amizade e comunhão com quem tem o dom, que é o Espírito Santo. Mas se tem um dom nesses últimos dias, que eu tenho pedido ao Espírito Santo, é o dom de discernimento de espírito. E que espírito? Em primeiro lugar, o espírito humano. Em segundo lugar, o espírito de Deus. E em terceiro lugar, o espírito de Satanás. Se eu for a um lugar e uma pessoa vir me falar a palavra, por mais bonito que seja, parece uma coisa, irmão. Como eu tenho pedido, aí ele atende, não é? Às vezes a gente mesmo não acredita. E ele atende. E eu digo, isso aí não é de Deus. Isso aí, por trás disso não está o espírito de um homem querendo ter vantagem sobre isso. Imagina aqui se eu viesse pregar sobre algo que eu venho estudando muito. Não pense que eu estou pregando aqui para vocês. Eu não estudei muito. Aliás, passei a vida estudando essas coisas. Imagina se eu chegasse para a pastora, Ana Paula, e o seu marido, o irmão, eu esqueço o nome, Luiz. Olha, eu vou pregar lá, mas 500 euros. Jesus. 500 euros para pregar uma horinha ou meia hora. Ai, Jesus, eu vou deixar meu trabalho, vou deixar meu emprego. Irmãos, isso eu quero denunciar. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Isso não procede do Espírito Santo. Ah, pastora, mas eu tenho um dom para cantar, louvar a Deus. Olha, eu louvo que a igreja pega fogo. Eu não sei que fogo é, mas pega. Mas olha, para mim vir é 1.000 euros. Deve ser fogo mesmo, né? Que a gente deve sair daqui 1.000 euros. Irmãos, pode ser bonitinho, pode ser muito bonitinho. Você pode até ouvir, ficar muito admirado com a letra, com o canto. Isso não procede do Espírito Santo. Isso não procede do Espírito Santo. Sinto muitíssimamente. Não, mas olha, eu vivo disso, tal. Se você decidir viver totalmente dependente de Deus, por estar fazendo alguma coisa, quem vai te dar é Deus, não sou eu. Não sou eu que vou lhe dar. É Deus que vai lhe dar. Ele vai arrumar uma maneira de lhe dar. Eu não estou dizendo que ninguém pode viver dessa forma. Não estou falando. Eu conheço pessoas que vivem dessa forma, mas é Deus que provém. Amém, querido? Para depois você não dizer que o pastor falou lá e foi radical. Não. Eu sou igual a Paulo. Eu faço tendas. Paulo, para não se ver pesado aos irmãos, eu fiz tenda durante 30 anos e tenho um saláriozinho. E agora estou fazendo tendas aqui em Portugal. Eu faço tendas. Por quê, queridos? Porque a motivação para mim fazer a obra não pode ser financeiro. No dia que eu estiver cobrando,
para pregar a poderosa palavra de Deus que transforma a vida das pessoas, pode mandar internar, viu, Virgínia? A Virgínia que está mais próxima de minha esposa, né? Já faz o requerimento, manda internar. Pode mandar internar que eu estou ficando muito maluco. Vocês entenderam como é importante nesses últimos dias a gente ter discernimento? Ou, eu não estou falando de ter discernimento, mas a operação do dom do Espírito Santo de discernimento do Espírito. Porque ter discernimento é uma outra coisa. Discernimento pela palavra, isso é uma operação sobrenatural que você não vai nem entender. Muitas vezes vem algumas pessoas falarem comigo, Pai Senhor, ou bom dia, tudo bem, tal, e começa a falar. É uma coisa sobrenatural, irmão. É como se fosse algo que vem assim, ó. O Espírito Santo vai. É mentira. É mentira. Esse querido não está sendo verdadeiro. Pode ser o próprio espírito dele, o engano está nele. E pode aquele engano ser movido por um espírito maligno. Percebeu, irmão? Como é importante esse dom? Vamos orar hoje para quem quer receber o dom de discernimento do Espírito. Quem quer, só quem... Eu não posso dar. Eu não tenho aqui vários dons, trouxe na bolsa de Virgínia, vários dons para distribuir para vocês. Eu não tenho. Mas o Espírito Santo tem. Chegou aí meus amigos, tu e então, o que acontece? O Espírito Santo, para quem quer, quem deseja, ele vai lhe conceder. Muitas vezes, irmãos, isso é muito importante na nossa vida do dia a dia, porque muitas vezes eu vejo, olha, o que eu vejo de performance. Se você for no meu YouTube, tem o histórico, tecnologia e palavra de Deus. Só que eu escolho que tipo de alimento eu estou recebendo. Que tipo de alimento? E também tem uma coisa, eu sempre dependo do Espírito Santo para me dar o discernimento de espírito. Isso no meu dia a dia, quando eu estou lidando com as pessoas, é toda vez que acontece isso? Não, às vezes a gente fica, nossa, mas... Por quê? Porque é algo sobrenatural. Os dons do Espírito Santo precisam ser operados e manifestos em nossas vidas, para a nossa edificação. Eu não estou dizendo isso, irmãos, que nós devemos julgar as pessoas. Tem que ter muito cuidado. Você vê que em 1 Coríntios capítulo 12, nós temos a descrição dos dons espirituais. No 13, está falando sobre o amor. E lá fala que, mesmo se eu tivesse o dom de profecia, o dom de milagres, mas não tivesse amor, seria como um sino, só que tinha. O amor de Deus, que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, quando nós cremos em Jesus, é a base de toda a nossa vida. Digamos, eu estou falando ali com uma pessoa e de repente o Espírito Santo manifesta em mim um discernimento do Espírito. O que é que está movendo a pessoa? O que é que está por trás daquilo? Aí de repente o Espírito Santo traz para mim, olha, é um espírito maligno que está por trás daquela pessoa. Eu não posso julgar aquela pessoa e achar que aquela pessoa é ruim, irmãos. Eu tive uma época na juventude que eu estava no auge, assim, aquela força da juventude, né? E orava e pregava, e era uma maravilha, né? Hoje eu não tenho esse vigor todo aí. Mas eu estive no auge da juventude. Foi logo após o falecimento do meu pai, que faleceu muito novo, com 42 anos.
E meu pai tinha um problema no joelho, na perna, que ninguém sabia o que era. De repente, meu pai estava dirigindo, tinha um problema na perna, levava ele para o hospital. Nem os médicos sabiam. Mas meu pai faleceu de outra coisa, não foi com esse problema na perna. Depois de uns meses, eu comecei a ter problema na perna também. É como se fosse um reumatismo. E eu fui ao médico, o médico disse, olha, você não pode ter reumatismo, porque você, nessa idade, é muito difícil. E o médico começou a fazer exame, radiografia, o TAC, começou a investigar de uma forma mais, fez um, não deu nada, fez outro, não deu nada, fez outro, já tinha feito todo tipo de exames, não dava nada. E uma vez eu fui no interior, Pernambuco, Brasil, e fui lá visitar uma irmã em Cristo, e ela falou assim, vamos orar? Eu digo, vamos. Que bom, eu estava com todo o gás, vamos orar. E quando ela orou, o discernimento do Espírito manifestou na vida dela, e ela disse, eu vejo um espírito maligno na tua perna. Aí eu, Jesus, eu estou orando tanto, eu estou me dedicando tanto. Aí depois Deus usou ela e disse assim, esse espírito maligno não depende da tua vida de oração. Ele veio do teu pai para você. Eu estou tirando e repreendendo agora em nome de Jesus. Irmãos, nunca mais eu tive esse problema. Eu poderia ficar aleijado com esse problema se não fosse isso. Vocês entenderam a importância dos dons espirituais? Muitas vezes estamos passando por alguma coisa em nossa caminhada com Cristo Jesus, não é? E de repente, um irmão que está ali em comunhão com o Espírito Santo, aí vem e nos traz uma palavra sobrenatural. Olha, Deus está me dizendo que você não pode fazer isso. Isso é edificante, não é, irmãos? Isso é edificante. Olha, eu sou um tipo de pessoa que eu quero tudo que a Bíblia diz que eu tenho direito. Não é? A Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor, então eu quero ser vencedor. Embora muitas vezes sofremos derrota, mas nunca desanimado. A derrota que sofremos tem uma causa. Eu gosto de falar muito com o Espírito Santo. Eu já amanheço, bom dia, Espírito Santo. Eu sofri um acidente, perdi 4 dentes da frente, são reimplantados. E no acidente eu estava lá, estendido no chão, a ambulância me socorrendo. Teve um rapaz que foi buscar meus dentes dentro do carro, o carro todo amassado. Se vocês vissem a foto do carro, vocês dizem, Jesus, é livramento. Quando eu cheguei em casa, ainda tirei uma selfie na ambulância, ainda tem essa foto. Não sei por que eu tirei uma selfie, eu todo arrebentado, fui e tirei uma selfie. Meu filho estava do meu lado. E depois eu cheguei em casa, Senhor, eu não sou teu filho. E os anjos não estão ao meu lado, ao meu redor. A Bíblia não diz. Eu cobro, viu, irmão? Eu cobro. Eu cobro o que a Bíblia diz. Senhor, e eu não falo com o teu Espírito. Eu me lembro como hoje o Espírito Santo falou comigo fortemente. Disse assim, lembra daquele detalhe que eu disse que era para você não fazer? Há quanto tempo eu venho falando isso? Há muito tempo. Não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. E aí, tudo que nós fazemos de errado, tudo que nós fazemos de errado, que não está de acordo com os princípios da palavra de Deus. Olha, eu estou aqui, eu não sou português. Deu para perceber que eu sou brasileiro, não é? E sou bem do interior do Brasil, do norte, nordeste. Pelo sotaque também. Se Rui viesse falar aqui, ia ser diferente, porque ele é do sul. Mas estou aqui em Portugal, em um país que tem suas leis. Até adquirir o direito de igualdade, deveres e direitos. Eu preciso conhecer as leis do país, eu não posso fazer qualquer coisa. Eu não posso chegar simplesmente,
achar que estou no Brasil, em qualquer outro lugar, e fazer da forma que eu quero. Não. Porque ali eu estou morando em um país, residindo em um país, onde existem as leis. Possa ser que no Brasil eu faça algo que não seja errado. Como no Brasil, posso pegar um caixa desse aqui, botar numa praça, ligar até as últimas alturas e Jesus é o Senhor, olhe, Ele morreu por você. No Brasil não tem nada, a polícia passa e ainda olha assim. Aqui tem que ter autorização para fazer isso. Se eu fizer isso, o que é que vai acontecer? A polícia chega, olha, por favor, vem aqui, não pregue mais, vem cá, ó. Olha, entra aqui. Aí quando chegar lá quando chegar lá, eu vou dizer, ai Senhor, eu estava pregando a tua palavra, não foi? Mas eu estava, ô Senhor, olha, por quê? Por que aconteceu isso? Aí Jesus vai dizer, filho, e você não sabia da lei? Você não está residindo nesse país? Ah, Senhor, eu não sabia. Nós somos cidadãos dos céus. Além de ser cidadão português ou brasileiro ou residente, aqui nós também temos uma outra cidadania, que é a cidadania do reino de Deus. Se eu não cumpro, olha irmão, o que eu estou falando isso que é muito importante, o que eu vejo de quebra de princípio da palavra de Deus, em nome de muitas coisas, a palavra, quando Jesus inspirou os apóstolos, inspirou para que se fizesse uma Bíblia, para que possamos conhecer um pouco dos seus princípios espirituais. Porque estamos em uma vida física, mas por cima de nós está um reino espiritual, tanto maligno como de Deus. Se nós quebramos princípios da palavra de Deus, princípios espirituais, nós iremos sofrer as consequências desse princípio. Teve algumas decisões minhas que eu pago o preço até hoje. Mas o Senhor, ainda até hoje vem algumas coisinhas. Eu digo, é assim mesmo, eu quebrei o princípio da palavra de Deus, mas não quero fazer mais. Irmãos, não podemos desobedecer os princípios da palavra de Deus e usar o nome de Deus para nos justificar. Eu não posso querer pregar o evangelho, abrir uma igreja, pregar para as pessoas e fazer coisa errada. Um exemplo. Eu vou agora, um exemplo, esse lugar aqui foi autorizado para o culto, né? Aí de repente agora eu começo a fazer um comércio aqui. Está errado. Não, mas é porque a igreja precisa, tudo precisa, e aí começa a justificativa. Aí eu orei, quem foi que falou contigo? Orou? Não, uma voz falou comigo. Não foi a voz do Espírito Santo. Porque ele não pode se contradizer com os próprios princípios espirituais da palavra. Não foi ele. Sofremos. Nossa vida como igreja, nossa vida individual no dia a dia, toda a nossa vida, precisamos nos basear naquilo que a Bíblia diz. Irmãos, eu tenho andado por aí, eu vejo cada coisa. E agora uma doutrina, para mim, é uma doutrina satânica. Que diz que, tudo bem, pequei, mas é porque eu sou pecador mesmo, né? Vocês não acham que isso é uma justificativa? Eu estava ouvindo uma outra irmã. Nós somos libertos do pecado. Jesus nos libertou do pecado. Mas olha, infelizmente nós somos pecadores. É a mesma coisa dizer assim, olha, eu estava até comentando isso com a pastora. É a mesma coisa dizer assim, olha, faz favor, pode estar liberto agora da prisão. Aí abre a grade. Está liberto, está livre, pode ir. Mas depois eu chego para a pessoa, mas fique presa. Não entendi. Se eu estou liberto, houve um preço a pagar, houve uma autorização para me libertar, como é que agora eu fico preso?
Não confundamos, queridos. Leia a palavra, leia a proposta da redenção. Somos livres. Se somos livres, não temos que fazer. Não estamos escravos a fazer. O que se está pregando por aí é totalmente errado. Eu digo com toda ousadia, porque eu vejo escrito na palavra. Então eu falo com ousadia, me baseando em Deus. Se eu tiver de apanhar, ser preso por isso, você. Ou alguém não vai me odiar, não vai me querer, você. Aí você diz, mas irmão, o senhor está pregando isso, mas será que o senhor de vez em quando pega ela? Sim, às vezes. Mas isso não me dá o direito de cancelar ou anular a redenção que Deus, através de Jesus, fez na cruz. Amém. Ele me redimiu do pecado, da enfermidade, das maldições. Se hoje eu estou vivendo maldição, é porque eu ainda não fui liberto. Se hoje eu estou vivendo um escravo do pecado, é porque eu não fui liberto, não é porque existe... não, é porque somos pecadores mesmo. Em vez de eu admitir que não sou liberto, eu começo a arrumar justificativa na Bíblia, interpretar a Bíblia. Eu tenho um ditado que eu digo que não é muito gramaticalmente, não é muito correto, mas eu gosto de dizer: a Bíblia só diz aquilo que ela quer dizer. Talvez não seja gramaticalmente correto. A Bíblia não diz várias coisas. Quantos estudaram aqui? Fizeram, agora esqueci o ensino fundamental. Foi com base? Não, antes do Básico. o básico. Quantos estudaram o ensino básico? Quantos estudaram sobre gramática? Interpretação de texto? Aqui também tem vários autores, não é? No Brasil, sim, no Brasil tem vários autores de livros. E era nos dado, muitas vezes nas aulas, um texto de um autor, de um livro, para que a gente pudesse interpretar. Todos iam tirar 10? Não. E todos iam interpretar? Sim. Todo mundo ia interpretar. Ao seu bel prazer. Só que a professora ensinava os princípios de interpretação. Não é? Olha, você tem que olhar o contexto, você tem que olhar o contexto em que o autor estava inserido naquele momento. Existiam vários princípios a seguir para que a gente pudesse chegar perto do que o autor queria dizer com aquelas palavras. Eu lembro que muita gente tirava 1, 2, 3, uns tirava 8, nunca 10, 8. E a Bíblia? Por que eu tenho que pegar a palavra de Deus e interpretar para o meu próprio benefício? Digamos que a pastora queira ganhar muito dinheiro, queira comprar um jatinho junto com o marido, de repente, eu vou ali para o Japão, no meu jatinho, né? E ela diz, agora eu vou me mudar ali para uma quinta em Cascais. Digamos que ela queira ganhar muito dinheiro, não é? Aí ela começa a usar a palavra de Deus. Olha, não é só dízimo não. Não é só dízimo não. Traga muita oferta. Quanto mais dinheiro você trouxer, mais bênção vai ter. Olhe, esse negócio de ser pobre, de ter pouco recurso, não é de Deus. Eu vejo na Bíblia tanta gente que não tinha muito recurso. Paulo não era rico. Se tinha que fazer tenda para sobreviver, eu não vejo que ele era rico. E tinha pessoas ricas? Tinha, quando Deus queria que fosse. Não é o meu caso, hein? Não é o meu caso. Deus ainda não quis. Eu acho que é para mim não ficar soberbo, para não sair de seus caminhos. Então, amém, me deixa do jeito que está. Eu prefiro. Mas, por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque os irmãos vão ver como é que está a situação hoje da igreja. Estou falando igreja, não estou falando nome, nem nome de pessoas. Ok? Eu estou falando a situação geral. Como é que está a situação da igreja hoje? A Bíblia está aí, os princípios de Deus estão aí. Eu posso interpretar da forma que eu quiser? Não.
Primeiramente, que a Bíblia tem uma pessoa que inspirou a Bíblia. Quem foi? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Para que eu possa entender a Bíblia, eu tenho que primeiro chegar junto de quem? O Espírito Santo. Porque a Bíblia é um livro que tem princípios espirituais, não são só palavras físicas. Por isso que ela tem sobrevivido tantos anos. Por isso que é um milagre, há um poder na palavra de Deus. Porque não é só um livro qualquer. São princípios espirituais que quando são colocados em práticas, há um transformar em nossas vidas, irmãos. Todas as vezes que eu coloco, embora aquilo me traga algum dano físico, algum prejuízo físico, mas todas as vezes, ou prejuízo material, todas as vezes que eu coloco a palavra de Deus em prática, algo acontece de muito extraordinário e bom na minha vida. Não adianta. Olha, se eu estivesse aqui falando em línguas, é muito difícil você ver eu pregando falando em línguas. A não ser que o Espírito Santo opere o dom de interpretação de línguas. Por quê? É proibido? Não. Às vezes o falar em línguas requer muita coisa. É muito entendimento espiritual, que não é o que nós vamos ver aqui. A pastora pode estar falando em línguas, mas aquela língua não está sendo interpretada, mas está sendo usada para outra coisa. Alguém está entendendo ali o agir. É uma maravilha. O nome de línguas é uma maravilha. Mas estamos vivendo hoje dias que precisamos pedir ao Espírito Santo que opere na vida da igreja, dos nossos líderes. Não vai operar na vida de todo mundo, mas se operar, digamos, na vida da pastora. A pastora tem um discernimento, diz, olha, igreja, não vamos por aí. Por quê? Porque operou na vida dela um discernimento de espírito, um líder de grupo, um líder de ministério. Olha, não vamos por aí, porque não sinto do Espírito Santo. Não tenha vergonha, não tenha vergonha. Não sinto do Espírito Santo que isso vem dele. Não tenha vergonha. No seu dia a dia, esse dom não é só para ser operado na igreja, porque somos igreja onde... Olha, a igreja junto é o templo do Espírito Santo, diz a palavra. E nós individualmente somos templo do Espírito Santo. Individualmente. Onde estamos, no trabalho, em qualquer lugar, o Espírito Santo não está conosco? Então, muitas vezes vem falar comigo algumas pessoas, eu vejo que aquilo ali já é o espírito humano, digamos. É só o espírito humano. Uma intenção espiritual é outra. É para me julgar aquela pessoa? Não, mas para me orar e ter cuidado. Para que eu não venha ser influenciado por aquilo. Amém, querido? É muito importante esse agir do Espírito Santo. Os dons são coisas maravilhosas. Busquemos o dom da profecia, que é uma palavra sobrenatural. Não é obrigado. Olha, eu desde 15 anos eu sou evangélico, né? Eu já vi cada coisa que vocês nem imaginam. Uma vez eu fui convidado lá no Brasil para uma reunião. E eu não sabia que ali se chamava reteté. Não sei se alguém já ouviu falar. Já ouviu falar nisso não, né? Eu acho que a pastora já ouviu. Reteté, eu não sabia nem o que é isso. Canela de fogo. Aí tu é canela de fogo? Não. Minha canela está normal. E tu é do reteté? Não, não vejo isso na Bíblia. Eu sou muito sincero. Eu não encontrei essa palavra, vou no Google, reteté. Aí eu não encontro na Bíblia, encontro em outro lugar, mas na Bíblia não. Aí começou aquelas danças. Aquelas danças, né? Eu, quando era pequeno, minha avó, depois se converteu, ela gostava de ir no candomblé, na Umbanda, são religiões, não é? Não estou aqui falando mal de religião nenhuma. Tenho respeito por todas as religiões. Mas ela gostava muito. E eu via as pessoas dançando daquela forma. E eu, quando fui naquela reunião, eu me lembrei. Eu digo, olha, a dança é parecida. Mas eu não ousei julgá-los. Porque, olha, se eu tenho o costume de pregar pulando, não importa. Se eu tenho o costume de... não importa.
O importante é o discernimento do Espírito. Se aquilo vem da parte de Deus ou não. Ou se aquilo é só humano. Se for só humano, nas emoções está ótimo. Agora, quando é um espírito maligno agindo ali, irmão, olha, quando isso acontece, eu fico logo, parece que bate um gelo dentro de mim, uma geladeira dentro de mim, e eu fico me passando mal. Eu já sei que é o espírito maligno. É um dos sinais que eu começo a sentir. E depois começa a me vir uma ousadia. E naquele dia, as irmãs tocavam em uma e pegavam, parece que pegava, a coisa pegava, a dança pegava. E o pastor lá na sanfona e no pandeiro, e aquela coisa, muito bom. A dancinha eu achei até bonita. E a música também. Aí o pastor depois veio falar comigo em particular, olha, pastor, eu queria falar com o senhor não gostou? Eu digo, olha, eu gostei, achei muito bonita a dança, né? Parece a dança do candomblé, da Umbanda. Eu achei bonito, eu achei interessante. E o irmão não dançou, eu disse, olha, não aprendi ainda, eu preciso vir aqui qualquer dia para os irmãos me ensinar, porque parece que meu joelho não está ainda acostumado com aquele tipo de dança. Eu já vi o frevo, o samba do Brasil, né? Mas essa dança ainda não aprendi. Ele olhou para mim com cada olho, porque eu não estava julgando. Eu não disse, olha, irmão, não quero, porque eu acho que é uma coisa... Não. E também não teve nenhum discernimento de espírito ali. Só que é um costume que eu não tinha. Entende, irmãos? Eu não tinha aquele costume. Poderia até ser algo do espírito. Porque muitas vezes, olha, você chega na casa de uma pessoa, você é alegre, né? Ei, tudo bem? Vamos lá, vamos ter uma música aqui. Isso é um costume da pessoa. É a pessoa que é assim. Eu não tenho que achar que aquela pessoa é errada porque ela é assim. Eu sou mais calado, sou mais reservado. Também não há nada errado com isso. O que eu estou falando, irmão, não é de comportamento. É o espírito que está por trás daquilo ali. Percebe? Compreende? Precisamos pedir ao Espírito Santo discernimento do espírito que está por trás daquilo ali. E quando houver discernimento, eu geralmente sou assim, quando o Espírito Santo me revela alguma coisa, se for em âmbito da igreja, eu digo assim, Espírito Santo, se tu queres que eu não sou o dono da verdade, nem sou eu, o cara não. O cara é o Espírito Santo. Eu digo assim, se tu queres que eu intervenha, se tu queres intervir através da minha vida, que me dê uma oportunidade. Aí as pessoas caem na besteira de uma oportunidade. Eu já estive numa reunião, irmãos, que era o pai falando, o Espírito Santo falando e o filho falando. Gostei de uma vez. E nenhum está respeitando o outro. E eu achei muito engraçado, hein? Olha, eu vi cada coisa. Se for falar aqui, vocês vão rir demais. Aí falava o pai, eu sou o pai. Em línguas, né? Falava em línguas e eu sou o filho. Aí quando me deram a oportunidade, eu quero dizer que eu sou Moisés. Parem com isso em nome de Jesus, senão o juízo de Deus vai vir sobre a vida de vocês. Vocês estão brincando com coisas espirituais, estão brincando com o nome do meu pai. Olha, pense numa ousadia. Naquele dia eu acho que eu estava cuspindo fogo. Não sei porquê, eu não sou assim. Mas o Espírito Santo, eu disse, olha, se queres que eu faça, eu vou fazer com força. Aí me veio uma ousadia, irmão. Os irmãos olham assim, eu nunca vi irmão assim. Me veio aquela, como se fosse, como alguém diz, aquela ímpeto de ter o zelo pelas coisas de Deus. Eu digo, olha, não façam isso em nome de Jesus. A palavra fala que os dons é para operar cada um conforme a palavra e conforme o Espírito. Não sejais ignorantes, falta de conhecimento, vão ler a Bíblia. E depois disso veio um jovenzinho ali, aquele, ai Jesus, eu não vou, não venha. Se você vir, eu vou repreender o demônio que está querendo te usar. E ele começou a se estribuchar todo. Olha, e era o profeta da casa. Eu digo, nós estamos perdidos.
Nós somos um povo com princípios e leis espirituais. Amém. Amém, querido? Amém. No dia do julgamento, no dia que nosso Senhor Jesus Cristo raiar nas nuvens do céu e formos sermos julgados, também como igreja, como servo e cristão, vamos ser também, vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Não vamos ter desculpa. A irmã está com a Bíblia na mão. Depois vai levar para casa, não vai? Não vai ter desculpa, porque está com um testamento de tudo que ela tem direito e de tudo que ela deve fazer. Não vivemos mais debaixo da lei do Antigo Testamento, mas vivemos debaixo dos princípios que Jesus e os apóstolos escreveram. Aqueles foram homens que lançaram fundamentos da doutrina, dos ensinamentos cristãos. E por trás daqueles ensinamentos, não são palavras só, há princípios espirituais que vai determinar a nossa vida. Não é só, tu é crente, sou. Que é crente, né? Aí é como se fosse um clubezinho, um clube. Faço parte daquele clube lá, em Cascada. Eu faço clube lá em Sintra. Eu faço... Não! Nós somos filhos de Deus. Estamos inseridos em um contexto de uma denominação. Ótimo, é preciso, é necessário. Mas aqui, na denominação, nós somos um povo escolhido por Deus, onde Ele nos escolheu. Quem pensa que você escolheu Ele? Está enganado. Ele te escolheu. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer agir na tua vida. Ele quer transformar a sua vida. É um processo, irmãos. Eu lembro que quando eu era jovem, eu era diferente. Hoje em dia eu amadureci mais. Hoje em dia eu tenho mais amor, digamos. Olha, quanto mais crescimento espiritual, você vê algumas pessoas assim, pulando, gritando, falando em língua. Poxa, esse irmão é crescido espiritualmente. Eu já acho o contrário. Sabe como é que eu identifico um filho de Deus que tem um crescimento mais avançado? É a quantidade de amor que ele tem ao próximo. Quanto mais amor, irmão, quando eu vejo pessoas tão amorosas, quanto mais amor ele tem para o próximo, mais espiritualmente ele é avançado. Quanto menos amor, pessoa que é cheia do Espírito Santo, línguas, profecia, tudo, mas o amor, para mim é um neném. É crente, mas é um neném espiritual ainda, precisa crescer muito. Amém, queridos? Deus vos abençoe tremendamente. Amém. Quantos aqui querem que este dom de discernimento de espírito opere nas vossas vidas? Quantos querem? Pode levantar logo. Aleluia. Todos que fazem parte de uma liderança precisam que o Espírito Santo opere esse dom. Não pegue o dom e tome para você. Não, é do Espírito. Às vezes o Espírito Santo vai... Às vezes eu estou em uma certa situação e digo, o Espírito Santo não está falando nada para mim, então eu vou agir aqui conforme eu sei. O Espírito Santo não está falando nada para mim. Se não falou, depois fala depois. Mas até agora, nada. Respeite o Espírito Santo. Respeite o que a palavra diz. Você tem um recurso. Se você não sentiu nada, vá na palavra. Sentindo ou não, obedeça o que a palavra diz. Porque nós não somos baseados no que sentimos, mas pela fé no que está escrito. Se eu sinto, tem hora que eu sinto uma emoção tão grande, choro, e tudo é uma emoção tão grande. Tem hora que eu não sinto emoção nenhuma. E aí? É algum problema? Não. Eu não estou sentindo emoção, mas a Bíblia é a mesma. Deus continua o mesmo, o Espírito Santo continua o mesmo. Eu sentindo ou não. Sejamos um povo da palavra. Eu sou pentecostal. Quando diz isso para mim, tu és o quê? Pentecostal? Eu digo, eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. Mas tu acredita nos dons? Claro, está lá na Bíblia. Tu acredita no dom de profecia? Claro, está na Bíblia. Agora, sinto muito,
eu vou julgar a profecia. Aí por que vai julgar a profecia? Porque a Bíblia diz que eu devo julgar a profecia. Não o profeta. Aí quando eu digo isso, as pessoas ficam retraídas. Geralmente não profetizam para mim, não sei porquê. Parece que tem medo. Olha, muito dificilmente alguém profetiza para mim. Eu acho que tem medo. Então não é o Espírito Santo. Porque se for o Espírito Santo, não vai ter medo de mim, que eu sou coitado. Diante do Espírito de Deus, quem sou eu? Eu sou filho. Então, se o Espírito quer usar uma pessoa para me falar alguma coisa, manifestando algum dom, ele vai falar e eu vou ficar, ó. Agora, quando tem medo, é porque aquilo ali está estranho demais. Sejamos um povo da palavra, um povo temente, um povo que pega os princípios de Deus. Irmão, no dia a dia eu fico observando, às vezes eu fico à vontade, quando eu fico à vontade, digamos assim, à vontade, aí não presto atenção. Aí quando eu me vejo, eu digo, peraí, não, a palavra diz isso, eu preciso fazer. Ah, mas é doloroso, dá prejuízo e tudo mais. Olha, eu vou ter o prejuízo que for, mas eu preciso fazer o que a Bíblia diz. E acabou-se. A nossa autoridade espiritual. Olha, não pense que a autoridade está no tom da voz. Me desculpe se eu falo aqui um pouco alto. A autoridade não está no tom da voz. A autoridade não está se eu falo em línguas ou não. Aquele irmão, ele prega, não fala uma palavra em línguas. Se você for orar comigo, você vai ficar cansado. Não vai, gente. Vai ficar cansado. Aquele irmão não dá um grito, não dá um movimento. Acontecendo isso ou não, precisamos crer na palavra de Deus. Precisamos ser um povo que nunca queira fazer nada errado. Nunca faça. Se já fez, calma. Dobre seu joelhinho em pé ou deitado, não importa. Mas você chegue para papai. Senhor, eu fiz isso e depois vi. Chegou entendimento, chegou revelação que aquilo ali é errado. Senhor, me perdoa, me desculpe, me perdoe, em nome de Jesus. Aí se isso que eu fiz magoou alguém, eu chego lá, ó, pastora, a senhora me perdoe, irmã, me desculpe, me perdoe, aquilo que eu fiz chateou um pouco a senhora. Isso não é vergonhoso, isso é espiritual. Espiritual, né? Também, olha, eu não quero também ser radical e dizer que está falando em línguas, não é nada disso. Pode também ser. Eu geralmente olho assim, porque eu também não, olha, não é porque eu não prego dessa forma, falando em línguas, que também quem fala está errado, não, de forma nenhuma. Eu olho assim e às vezes eu gosto tanto. Olha, eu não faço isso, mas eu gosto. Porque é o jeito da pessoa. É a maneira que... E outra, às vezes a própria denominação ensinou que é dessa forma. As pessoas às vezes não é culpada. Às vezes as pessoas têm esse costume. Digamos, eu que já fui em muitas igrejas, de todo tipo, já fui presbiteriana, amei a presbiteriana, lá no escuta, se cair um alfinete, se escuta. Lá não tem nenhuma manifestação de glória, aleluia, tudo. Mas eu amei tanto, é um povo tão dedicado à palavra. Aí isso me chamou muita atenção. Também já fui em igreja pentecostal, Jesus. É uma barulheira muito grande. E a gente nem escuta direito, eu queria escutar o que o pregador está falando. Ótimo, tá bom, ótimo. Peraí, mas deu para escutar alguma coisa? Deu. Ele falou coisas que estão de acordo com a palavra. Gritando ou falando em línguas em intervalos. Não importa nada disso. O que importa é o que está por trás daquilo. Se for a palavra e o Espírito de Deus que estiver por trás daquilo. Se não for, olha, querido, me desculpe, não é obrigado você, eu vou dizer a verdade, vai ferir as pessoas. Não faça isso. Não, o irmão Moisés ensinou naquele dia que a gente tem que ter o discernimento e eu vou dizer já uma verdade. Isso não é de Deus, isso procede do diabo. Vai magoar a pessoa e você não vai ganhar a pessoa. Geralmente eu queria pensar, olha, você não acha que a Bíblia diz isso? A pessoa, eu levo a pessoa
a refletir na palavra. Depois medito quando chegar em casa nesse texto aqui, nisso aí. Aí eu vou orar para o Espírito Santo. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Eu quero que fiquemos de pé para a gente fazer uma oração aqui. Amém? E vamos. Eu vou pedir a quem tem para dar. Eu não tenho nada. Depois não venham me cobrar se não tem ou se não tem. Eu não tenho nada. Mas o Espírito Santo. Eu não sou o dono da verdade. Mas tudo que foi dito aqui, chega em casa e vai lá, lê Coríntios, leia a passagem que a menina falou, elogiando Paulo, e Paulo, leia tudo isso, reflita, pense, ore sobre aquilo. Espírito Santo, o irmão falou muito pouco, mas me dá mais entendimento sobre isso. Amém, queridos? Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus,